A paz do Senhor, boa noite a todas vocês, amadas, queridas, princesas do Senhor Jesus, joias raras do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. Olha aqui a pastora Cristina. Hoje o nosso convidado é o Júnior Marcel, psicólogo clínico, a nossa irmã Elaine, aqui como sempre. Amadas, como sempre nós estamos aqui de máscaras, tá? Respeitando tudo como deve, mas daqui a pouquinho nós vamos tirar nossas máscaras, amém? Antes de começar, vamos fazer uma oração juntamente aí com vocês, aonde você estiver, ou sentada, ou de pé, o que importa é nós falarmos agora um pouco com Deus. Vamos orar, Maria? Amém. Pode orar. Deus querido, Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente, Senhor, podendo falar com nossas irmãs, falando com as famílias, levando uma palavra de vida, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa noite, Pai, e que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, alcance o teu propósito. Entra, Senhor, com provisão na vida de cada uma das pessoas que vão estar assistindo, Senhor, e que essa palavra venha para somar, venha para edificar, venha para restaurar, renovar cada uma das pessoas que vão ouvi-la, Pai. Para a tua honra, para a tua glória, Senhor, é que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós vamos estar tirando nossas máscaras agora. Amém, glória a Deus. Amadas, o nosso assunto de hoje é sobre ansiedade. Por isso que nós convidamos o presbítero Júnior aqui, porque ele entende, é da área dele. Júnior, nos diga uma coisa, antes de falarmos sobre ansiedade, precisamos entender o que são emoções. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Antes de responder a pergunta aqui da pastora Cristina, eu quero agradecer, por esse momento, por esse convite da minha tia. É um prazer de ter a minha tia, junto do meu tio, pastor Claudinei, e a nossa irmã aqui, a irmã Elaine, tá junto aqui no trabalho com a pastora Cristina. E eu só tenho motivos para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, porque eu fiz parte desta igreja por mais de 9, 10 anos, Eu iniciei os meus passos, não na fé, porque eu me batizei ainda quando eu residia em Londrina, Paraná, na Assembleia de Deus, mas quando eu vim para Marília, a primeira igreja que eu entrei foi a Comunidade da Fé, junto da Presbiteriana Renovada, que é da nossa, faz parte também da nossa família, Lá naquela época, minha avó Guilmar, Cassiano, Claudinha, Sidney, a Su, uma família toda. Então eu tenho uma grande história aqui nessa igreja, e eu me sinto assim, honrado em poder voltar aqui, hoje como um profissional, profissional da saúde mental, cursei o curso de psicologia, vai fazer 3 anos já que eu sou formado, e desde o início da minha formação eu passei a atuar na clínica, e eu fico assim maravilhado, e eu quero aqui reforçar a igreja local, aos demais pastores que vão assistir essa live depois, que é importantíssimo a igreja hoje no século 21 abrir um espaço para conversar sobre esse tema. Por que eu vou falar isso? Hoje, ao meu ver, a igreja ela ocupa um papel social muito forte na sociedade. Então, hoje, o nosso comportamento, após a revolução industrial, hoje nós já estamos na revolução da tecnologia, e o comportamento muda das pessoas, e a igreja ela vai se adaptando, a essas mudanças, e o papel, hoje nós somos aí, segundo o IBGE, aproximadamente mais de 60 milhões de cristãos protestantes, os nossos irmãos católicos, demais denominação aí, pode chegar até 160 milhões, então quase a metade do Brasil tem os princípios cristãos. Então a igreja ela tem um grande papel na sociedade,
e não tem como não abrir espaço para tratar assuntos tão emergentes que é os assuntos da saúde mental. Por exemplo, segundo a OMS, a Organização de Saúde, aqui no Brasil somos aproximadamente 18,6 milhões de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Então, nós somos o país mais ansioso de todo o mundo, né, correspondendo aí a 9,3% da população. Então, nós precisamos abrir esse espaço de diálogo para que nós possamos entender sobre esse tema da igreja. E você que está aí assistindo essa live, você não tem a obrigação, mas fazer o bem ao próximo. Você está encaminhando para o teu primo, para a tua avó, para o teu filho, para o teu tio, para algum amigo seu, esse tema que nós vamos conversar aqui. Então, a primeira pergunta da pastora Cristina foi: o que a ansiedade ela tem a ver com as nossas emoções? Então vamos lá, vou procurar ser bem simples, né? Vou usar a linguagem aqui do senso comum, não vou partir para uma área tão científica, porque falar sobre ansiedade é um tema complexo, tá, pessoal? Eu vejo as pessoas tratando às vezes com um tema natural, assim, a ansiedade é só excesso de futuro, é quando você fica pensando no futuro. Não, é uma complexidade, né, que tem sobre o tema. Então você precisa procurar um pouco da neurociência, dos fármacos, você precisa olhar um pouco para a psicologia. É complexo o tema, mas é válido quando um pastor, um líder, qualquer outra pessoa tem a preocupação de pelo menos ler um artigo, um conteúdo, alguma coisa para trazer para a igreja, tá? Mas é um tema complexo. Então, o que nós precisamos entender? Emoções. Segundo alguns teóricos, nós temos 6 emoções primárias, que é o medo, a raiva, a tristeza, né? O nojo, a repugnância, e a alegria e o interesse. 6 emoções primárias. E essas emoções são inatas. Júnior, me explica o que significa inata. Inata significa que nasce em você. Você nasce com essas emoções. E essas 6 emoções, elas são emoções que estão ligadas com a preservação da vida. Ou seja, você nasce com essas emoções. E essas emoções, ela está em você, já está instalada em você. Ela só vai ganhando significado, né, ao longo do teu desenvolvimento. Você vai entendendo o que é tristeza, você vai fazendo as suas correlações com a tristeza, você vai entendendo o que é a raiva diante da violação, diante de um abuso, diante de alguém estar te agredindo fisicamente ou verbalmente. Você vai tendo vai ganhando significado, o interesse, né, a emoção do interesse. Existem também as emoções secundárias, como desejo, vontade, as instrumentais, mas é um outro tema. Vamos focar aqui. Essas 6 emoções primárias é para a preservação da vida. E a ansiedade, ela está ligada com o medo. Ô Júnior, o medo, vou explicar para você o medo. O medo, ele tem a função de nos proteger, de nos blindar, de nos guardar. Vou te dar um exemplo. Se você está andando numa rua, pensa comigo, você está andando numa rua e você está sozinho caminhando nessa rua e aparece uma pessoa estranha atrás de você, e a pessoa começa a andar um pouco mais rápido. Você está sozinha, você é uma pessoa ali vulnerável, você está caminhando ali, aí você olha para trás, você percebe que essa pessoa é uma pessoa de uma característica um pouco estranha, sabe? Você fica ali, ela pode ser um bandido, ela pode ser um ladrão. Aí você pensa, ele pode me roubar, ele pode me roubar, ele pode me violentar, se for mulher, ele pode me agredir. Então automaticamente o sistema inato nosso de defesa vai falar para você, corre, anda um pouco mais rápido aí. Se vir para cima de você, grita, faz alguma coisa, porque está preservando a vida. Júnior, eu preciso atravessar uma rodovia, e essa rodovia não tem o viaduto, e os carros estão passando a 140 km por hora. Você faz um cálculo matemático: olha, na hora que passar aquele carro, eu vou atravessar, mas automaticamente o teu instinto já está falando: você pode tentar, só se você tropeçar, se você errar o teu cálculo, você pode morrer atropelado. É o medo te falando: não atravessa. Você está entendendo? Então, se a molecada que está aí, ou você que já foi
Você garota na sua infância, está brincando de futebol na rua, jogando futebol lá na rua, ou brincando de queima, alguma coisa, a bola cai na casa do vizinho e lá tem um pitbull, e sempre tem aquele, né, que vão pegar a bola. Exato. Mas na hora que você olha para o pitbull, você fala assim: ixi, ele pode me atacar e ele pode me matar. É o medo te dizendo: não pula. Então o medo diante de uma ameaça mesmo, real, diante de uma ameaça real, ou de uma possível ameaça, ele vai te dar sinais inatos, sinais internos, para guardar, blindar a vida, certo? Então, vamos ilustrar aqui para vocês entenderem aqui. Eu fiz aqui algumas anotações, então só para você entender. Esse é um medo real, né? Eu estou diante de uma possível ameaça, né? Ou eu estou diante de uma ameaça real. É o medo te blindando, é o medo te guardando. Então, diante dessas 6 emoções primárias que eu vou ressaltar aqui para você, que é o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, o interesse, elas têm a preservação da vida. Então não tem emoção ruim ou emoção boa. Isso você precisa entender, entendeu? Todas as emoções são necessárias para a preservação da vida. Então, já respondendo a primeira pergunta, é isso, que o medo é uma emoção que tem o sentido de nos blindar, de nos guardar diante do perigo. Eu acho que nas próximas perguntas eu vou falar para você a relação que ela tem com a ansiedade, tá bom? Júlio, você já falou sobre medo, por exemplo, você vai fazer, porque eu senti isso, eu fiquei muito tempo afastada do serviço, e quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei muito ansiosa, e aí esse medo de ir trabalhar, de enfrentar, gera e acaba te atrapalhando, né? E o que você faz para combater esse medo? O que você pode fazer? Porque eu vivi isso, né? De falar assim: não quero mais, eu passei em todos os testes, falei, não quero mais. E aí, o que eu posso fazer para vencer esse medo? Porque assim, aí já entra um pouco assim, a área do psicólogo mesmo, realmente a área do psicólogo clínico, né? Por exemplo, eu atuo numa abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A psicologia ela tem mais de 500 linhas de pesquisa, e uma das mais atuais, das mais modernas, que tem evidência empírica e científica, é a terapia cognitivo-comportamental, que nós vamos trabalhar com as nossas crenças, as nossas emoções e o nosso comportamento. Então, geralmente, quando a pessoa ela tem essa percepção, ou seja, ela tem essa interpretação, ela olha para a situação e às vezes ela se sente incapaz ou insegura. Poxa, mas eu passei em todos os testes. Ela tem a evidência que ela passou em todos os testes, porém ela tem um pensamento disfuncional, né? É um pensamento disfuncional da realidade, que acaba gerando esse medo, que acaba atrelando com algumas crenças dela. Júnior, o que é crença? Crença nada mais é a forma que você se vê. Eu vou perguntar: Cristina, quais são as suas características? Você vai falar a forma que você se vê. Olha, eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Isso chama crença. É a forma que ela tem a crença dela, que se formou a crença sobre ela. Nós vamos ter a crença sobre o outro, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Eu vou perguntar para você qual que é a crença que você tem do teu esposo, do teu filho, da tua família, da igreja, né? E nós temos também aquela crença do futuro, quando nós olhamos para o futuro. Então, geralmente, o papel do terapeuta é mostrar para essa pessoa, né, que é um pensamento disfuncional, organizar esse pensamento. Essa crença ela pode se modificar sozinha, né, sem a ajuda do terapeuta. Mas é o que eu falo, que tem muitas pessoas que às vezes têm o medo, né, que gera a ansiedade, né, e às vezes determinados gatilhos. Às vezes a fala de alguém: olha, você passou, mas será que você vai dar conta? A pessoa começa a colocar você em xeque, em dúvida. Aí vai ativando suas crenças. Às vezes você tem uma crença você é um pouco insegura. Será que eu sou inteligente mesmo? E esses pensamentos disfuncionais todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem um ser aqui na Terra que não tem crenças assim disfuncionais, os pensamentos disfuncionais diante de alguma situação. Então, geralmente, o papel do terapeuta é nesse sentido, de mostrar para o paciente, mesmo dentro das evidências, você passou, mas você tem aquele medo. Eu fui, mas tem pessoas que travam, né? Então, no caso, você modificou essa crença vivenciando aquilo que nós chamamos de experiência comportamental,
que é um dos temas que vai rolar aqui também, né? Porque o medo, ele só é vencido se ele for encarado. Muito bom. Mas, Júnior, a ansiedade, ela é um transtorno mental? Aí que nós precisamos fazer aqui, eu fiz até algumas anotações, vocês me permitem aqui, meus irmãos, justamente a preocupação de falar para vocês coisa séria, né? Científica, aquilo que... Júnior, transtorno mental, as pessoas, elas, quando ouvem falar de transtorno mental, elas, nossa, será que eu sou doente, eu tenho... Não, mas é um transtorno mental, principalmente a ansiedade. Aí então assim, às vezes, vamos abrir um parênteses aqui, pessoal. Às vezes as pessoas acham que elas são ansiosas, mas elas não são ansiosas, elas têm o pensamento acelerado. Entendeu? Porque a ansiedade, ela é um transtorno. Aí vai ter influências genéticas da família, vai ter influências do meio que essa criança, essa pessoa, ela se desenvolveu, foi criada, fatores internos, fatores externos, né? Existem os fatores mantenedores, né? Os reforçadores desse pensamento que ela vai construindo, né? Porque a minha tríade da terapia cognitivo-comportamental é que a forma que você pensa, ela interfere as suas emoções, né? Interferir as suas emoções, ela vai interferir o teu comportamento. Então, a ansiedade, ela é um transtorno, tá? Mas para isso, pessoal, vocês precisam preencher um critério diagnóstico. Assim, não é assim, tem... Não, a gente usa o DSM-5, né? Que é um manual psiquiátrico. Existem critérios, é uma descrição do transtorno. Por isso que você precisa, num momento como esse, estar sendo assistido por um psiquiatra e por um psicólogo. Você está entendendo? Porque a gente tem o transtorno de pânico, tem o transtorno de ansiedade social, né? O transtorno de pânico, a pessoa ela fica com pânico de altura, por exemplo, pânico de andar no elevador, pânico de andar de avião, né? Ansiedade social, a pessoa geralmente é uma pessoa tímida, é uma pessoa retraída, né? É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, não gosta de ir em lugares onde tem muitas pessoas, não consegue às vezes nem pagar uma conta numa fila, né? Então tem a ansiedade generalizada, que é um pensamento, é um padrão de pensar, né? Persistente. A pessoa ela acaba generalizando tudo. Então tudo gera ansiedade nela. Qualquer coisa já gera ansiedade nela, né? Aquilo que você, por exemplo, faz com naturalidade, ou que todo mundo poderia fazer com naturalidade, para ela é difícil. Então ela acaba generalizando. Então é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é o mais conhecido. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem o pós-traumático, né? Às vezes pós um trauma, né? Principalmente agora, pessoal. Os enfermeiros, médicos que estão aí à frente do Covid, né? Eles vêem tanta coisa que isso pode traumatizar eles e alguns profissionais nem querer voltar a exercer a profissão. Então, né? Aí tem o transtorno alimentar, tem o transtorno de separação, transtorno de drogas, medicamentos. Esses são os mais os mais conhecidos. Só que para você ter um diagnóstico de ansiedade, você precisa passar por um psiquiatra, talvez um neuro, e acompanhado de um psicólogo. E hoje assim, você vai num posto de saúde, né, e ele já diagnostica que você está ansioso e já medica também, né? Então às vezes você pode estar passando por um tratamento de anos que não é o correto para tratar aquele transtorno que você tem. Que é uma das dificuldades, pessoal. Por isso que eu falo para você. Por exemplo, eu não tenho preconceito contra coach. Eu acho que tem coaches maravilhosos que ajudam muitas pessoas, mas eles já não têm essa habilidade de identificar o transtorno. Porque hoje, por exemplo, com 3 anos de experiência clínica, se eu ficar com uma pessoa, eu já consigo diversos traços no comportamento, na fala, nas atitudes, eu já consigo ver que a pessoa ela tem. E o transtorno, pessoal, não é nada assim anormal. Vamos pensar assim, é um motor. É a forma que o motor funciona, é a forma que você funciona. É a forma que você se adaptou a esse mundo, às ameaças, as dificuldades, a angústia, a tristeza. É um mecanismo que você, né? Foi a forma que você entendeu de se preservar, de você se adaptar.
né? E se está um pouco desregulado, você precisa da ajuda desse profissional, sabe? Por muito tempo, né, a igreja em si, a religião em si, né, negligenciou nessa área, porque, pessoal, eu entendo que tem as questões espirituais, tá? Eu entendo isso, e isso a pessoa ali do outro lado também tem que ser, ele tem que entender. É uma área aí que já não é para todo mundo também, mas assim, tem uma boa parte aí que você consegue trabalhar e ter sucesso com a ajuda de profissional, que às vezes em situações é inevitável. E no caso então como que a gente então faz para lidar, Ju, com essa ansiedade? É assim, a ansiedade ela é complexa, porque, por exemplo, vamos voltar no medo. O medo é uma emoção que ela traz uma intensidade de curta duração. Então, por exemplo, alguém apontou uma arma para você, você está com medo, porque você está diante de um perigo, certo? Ou você foi entrar numa casa lotérica e você percebeu que estava assaltado, você está diante de uma ameaça ali real. Aquele medo ali vai durar enquanto você está diante daquele estímulo, enquanto a arma está apontada para você, você está com medo. Passou aquilo ali, acabou. Agora, a ansiedade é uma emoção ela está ligada assim com uma emoção de duração, sabe? Ela é persistente, sabe? E a pessoa que de fato ela identifica assim como ansiosa, ela precisa aprender habilidades, estratégias, e ela precisa entender qual é o medo que está relacionado com a ansiedade, porque é aqui que é a divisão. A ansiedade geralmente, tá? Ela está atrelada com medo. Então a dica de hoje, pessoal, se você é uma pessoa ansiosa, você precisa entender, até fiz algumas anotações aqui, que ela está relacionado com medo. Por exemplo, a pessoa que tem agorafobia, que é medo de aranha, qualquer coisa que sugira a possível presença de aranha, só para você entender, ela já fica com medo. Então, se ela vê uma aranha numa foto, isso já desperta medo nela. Se ela, por exemplo, vai na casa do amigo dela, na chácara, e lá é casa de madeira que lembra, isso ela já fica com medo, né? Ou se ela vai andar numa floresta e ela sabe que pode ter uma aranha, isso gera um medo. Só que qual que é a ansiedade? Qual que é o outro lado da ansiedade? A pessoa às vezes ela não quer nem sair, que ela tem medo de encontrar uma aranha. Ou a pessoa não gosta nem, por exemplo, de viajar, porque, se eu encontrar com uma aranha, se acontecer alguma coisa, né? Tem muito disso, né? Medo de barata, tem medo disso, tem medo daquilo. E você pode perceber que o medo e a ansiedade, ela sempre vai atuar nas suas questões comportamentais. Ou seja, ou você vai fugir, ou você vai pegar um caminho de fuga, né? E geralmente o medo e a ansiedade, qual que é o mal dela? Que nos bloqueia, que nos trava, sabe? Que não, sabe? É algo terrível, que muitas das vezes vai até contra o nosso propósito de vida no Senhor. Eu estou atendendo uma moça, ela tem 24 anos e ela tem fobia social e ela tem um sonho ministerial. Júnior, meu sonho é de ensinar inglês e de fazer missão, e ela faz pedagogia justamente por isso, só que ela tem um problema na fala. Então, o simples fato dela ter problema na fala, e ela é magra, alta, ela tinha a perninha torta quando era criança, depois ela fez uma cirurgia, mas ela tem dificuldade na fala, sabe? Ela fala às vezes como uma criança, tem dificuldade na fala, um problema fonoaudiólogo mesmo, ela precisa de ajuda. As pessoas zoavam dela, faziam bullying dela. O que ela fez? Eu preciso ficar quieta, não posso falar, não posso chamar atenção. Não posso chamar atenção. Então ela foi se reprimindo. Depois teve um episódio de quase abuso. O pai violentava a mãe. Ela vai somatizando. E ela tem o sonho de ensinar as pessoas, né? O propósito maior dela é ensinar as pessoas a fazer inglês, atuar na obra, na missão, mas a fobia social de relacionar com as pessoas, de não confiar nas pessoas, impede ela de ir de frente do propósito dela, que o próprio Deus tem para ela. Qual seria a solução ali?
aí ela precisa de um tratamento. Teria que... Um tratamento, porque não, aí não muitas tem das como. vezes, hoje em dia, a gente vê assim, a pessoa está passando por isso. Aí fica com vergonha de chegar em alguém, pedir ajuda. O que vão pensar de mim? Isso não é certo. Já é uma crença, né? Crença de fraqueza. E é assim, por muito tempo, né? Teve essa crença no meio dos homens. Homem não chora, homem não pode, homem tem que ser aquele que sustenta a casa, homem é isso, homem é aquilo. E às vezes nós homens temos nossas limitações também. Lembra, homem não pode chorar. Falava para os filhos, engole o choro, porque homem não chora. É isso, é aquilo, entendeu? Então, muitas das vezes são coisas que está dentro da gente, travando, né? Entendeu? E assim, a pessoa ela precisa de ajuda. Por quê? Porque o terapeuta vai ajudar ela a identificar os medos dela, né? Com a análise dele ali, tudo. Nos experimentos comportamentais diante dessa situação, né? Porque às vezes você quer ser pregador, você quer ser missionária, pastora, só que às vezes você tem problema de falar em público, você é uma pessoa insegura, está atrelado à crença. Não tem, gente, precisa trabalhar isso, precisa atuar nessa área. Eu era uma pessoa muito insegura. Eu me lembro de um episódio que aconteceu aqui na igreja, logo no início do meu ministério. Pessoa insegura, não tinha perspectiva de futuro, de vida, não via essas qualidades em mim. Então as pessoas, você vai ser pregador, eu vou te fazer andar, né, os 4 cantos da terra. Você fala, isso aí não é para mim, não. Isso aí não existe, isso aí não é para mim, não tem como. Por quê? Porque eu olhava para mim e não via capacidade. E às vezes as pessoas vê capacidade em você, vê potencial em você, elogia você e você fala, não, eles estão falando isso para me agradar. A pessoa não sabe nem receber elogio. Acho que está sendo bajulada. Né? E ela tem, só que ela é uma crença dela de incapacidade. Será que eu vou? Será? E eu falo para vocês, gente, se não trabalhar isso, vocês deixam de avançar com de vocês. Trava, vai travando, não tem, influencia. Você está entendendo? E assim, pessoa que tem esse problema específico, ela precisa de uma ajuda. Por quê? Porque o terapeuta vai ensinar ela habilidades, ferramentas, né, para lidar com essa situação. E às vezes as pessoas que estão sentadas ali, né, às vezes a gente cria uma coisa na nossa cabeça, o fulano não gosta de mim, o Beltrano é isso, o Beltrano é aquilo, eu acho, não sei o que, é coisa nossa. A gente tem que olhar para as evidências. Aconteceu alguma coisa? Realmente, ou aquela pessoa estava cansada, passou ali, não te viu. A gente vai construindo essas coisas no nosso meio, né? E assim, se identifica, precisa de ajuda profissional. E as pessoas precisam aprender também a disponibilizar, como que eu posso falar? Ser mais aberta com relação ao tratamento psicológico, pagar um psicólogo, porque às vezes você fica tantos anos amarrado. Verdade. E fala, eu não consigo pagar, e gasta com remédio, gasta com outras coisas. E às vezes 1 ano de tratamento psicológico você já consegue desamarrar tantos nós, né, na sua vida, e sem viver dopada, sem viver... Verdade. Dependente daquele remédio, se assegura naquele remédio, sabe? É o que eu falo, gente, remédio não muda a crença, ele vai trabalhar no sintoma, mas não na causa. Esse que é o problema, entendeu? A gente precisa tratar a causa. Você está entendendo? Tá caindo água aqui, tem uma goteira. Vai lá e resolve. Tem que resolver e resolver o problema, né? Não ficar tratando só o sintoma, mas a causa disso. E assim, é fantástico, né? E muitas das vezes nós temos medo de falar das nossas fraquezas. E Tiago, no capítulo 5, Tiago faz que nós devemos confessar, né, os nossos pecados uns aos outros, para que possa haver cura. Então, tanto para o líder, tanto para o pastor, confessar suas fraquezas, né? Porque você fica preso na culpa, você fica, amarrado nisso, a sua vida fica travada, bloqueada. É uma conversa longa, gente, é uma conversa longa. Mas, Júnior, assim, a ansiedade, ela está relacionada à nossa vida espiritual? Porque, assim, no nosso meio, assim, evangélico, a gente ainda vê, assim, muito preconceito, a gente vê. Assim, o que acontece? Eu percebo isso, assim, hoje de uma forma bem clara. É bem claro, assim, é bem nítido para mim. Às vezes... a pessoa, ela é ansiosa, ela tem as dificuldades dela, por isso que eu estou falando, que nem a irmã falou, ela tocou um assunto aqui importante. Eu tenho um paciente que está comigo há 1 ano e 2 meses já. Aí,
eu tenho pacientes que já tentou fazer 3 faculdades e não conseguiu continuar em nenhuma. Você sabe? Tem pessoas que às vezes, né, ela não consegue parar em trabalho nenhum. Ela tem dificuldade de relacionamento. Então, se ela não tratar, ela não consegue. Então, tem que ter clareza para ela, sabe? Aí tem pessoas, tem pacientes meus que já estão na faculdade. Você vê o progresso da pessoa. Que bom. A pessoa se organiza, ela entende que é problemas com a identidade sexual, é problemas na família, é problemas no relacionamento, é problema com isso, é financeiro, é diversos problemas. É que nem a irmã falou, às vezes, mais cedo ou mais tarde a conta chega, e chega no remédio, chega em tratamentos um pouco mais caros. E às vezes, gente, antecipa. Se você antecipar, né? E outra, é experimentar, é ver como que é, deixar um pouco o preconceito de lado. É só fazer um teste, né? Vou lá, vou conhecer, vou conversar com o psicólogo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque é muito bom. E procurar alguém que você sente assim, empatia para poder empatia, né? Confiança. Você vai em não gosta, fala, não dá certo mais esse negócio não. Eu não vou saber me abrir. É verdade. Às vezes é aquela pessoa que você tem que sentir uma ligação. Tem que ter um rapport, né? Tem que ter um vínculo, né? Tem que construir um vínculo com o teu terapeuta. Isso é importantíssimo. Se não deu certo com um, vai com o outro. Isso aí é normal acontecer no nosso meio. Assim, nós que é profissional tira de letra isso aí. Mas eu fui. Já aconteceu o caso assim, nós na supervisão, né? Que quando é os profissionais que se reúnem para discutir os casos, mas o paciente estava comigo, agora está com você? Normal. O que acontece? Porque um dos sucessos da psicoterapia, da terapia, é justamente esse vínculo, essa confiança. E assim, pessoal, eu faço abro aspas aqui, novamente, abro um parênteses aqui, né? Uma vez que você procura um profissional, um psicólogo, você está resguardado de um código de ética. A única coisa que eu posso falar para sua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para alguém, é se a sua vida está em risco, você está com pensamento suicida, aí eu posso ir até, mas ali é um lugar seu, é um lugar de sigilo, você está resguardado por lei, entendeu? Se eu, como profissional, abrir a tua intimidade para o teu pastor, para o teu amigo, ou isso aí eu estou infeliz, isso aí eu posso ter o meu CRP cassado, isso aí prejudica a minha carreira. Então, não é porque, mas eu conheço, não, tudo que é falado ali tem que ficar ali, ali, dentro de 4 paredes. Por isso que às vezes nós temos que fazer essa separação entre igreja e igreja. Aqui a ciência, a terapia é uma coisa. Então, as pessoas vão tratar a sua intimidade ali, às vezes ela fica receosa, mas se eu falar, se ele contar, não, gente, não existe, vocês estão resguardados por lei, é um código de ética, isso aí precisa ser respeitado. Qualquer violação contra isso, a gente pode perder até a nossa profissão, até o nosso CRP, o registro. Então é sério, a gente deve confiar, deve procurar ajuda e na fonte certa. Na fonte certa. Ainda dentro da pergunta que a pastora fez, que tem a ver com a vida espiritual, tem algum livro, Júnior, que você possa estar recomendando para as pessoas lerem? Porque a gente tem vários escritores evangélicos cristãos. Eu recentemente li aquele do Max Lucado, O Fim da Ansiedade. É um livro assim bem didático, bem interessante, que tem um conteúdo bíblico, né? Tem esse livro aqui, que eu até trouxe aqui, ele está impresso, é Vencendo a Preocupação e a Ansiedade, que é um livro de psicoeducação, tá? Você pode adquirir esse livro aqui, passo a passo para você aprender a lidar com a ansiedade. É um livro voltado mesmo à terapia, aos princípios da psicologia. Como é o nome? Vencendo a Ansiedade e a Preocupação. É um livro muito bom, que tem aqui técnicas, tem algumas questões que vai clareando para você, e esse processo cognitivo é muito interessante, né? Agora, livros assim cristãos, eu li o do Max Lucado, depois eu li o do Augusto Cury, né, sobre ansiedade, que ele tem uma teoria bem interessante, e o da Ana Beatriz também, que é uma psiquiatra muito boa, Mentes Ansiosas, é um livro muito bom, só que não é de um conteúdo cristão, mas está relacionado a essas questões da ansiedade,
do cérebro, do cérebro da mente, né? A próxima questão é como lidar com o futuro. Você citou no começo que a ansiedade, quando é diagnosticada, geralmente tem a ver com medo, né? Sim. Por algo que vai acontecer. Mas tem as outras também, os outros transtornos, por exemplo, você citou a mente acelerada, que é o meu caso. Eu não sou ansiosa, eu tenho a mente acelerada, então eu tenho problemas para dormir. Isso, né? insônia, a pessoa não consegue ter um sono reparador, não consegue se desligar. E o que eu percebo, gente, hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de coronavírus, porque nós estamos diante de uma ameaça. E não é só uma ameaça de um vírus, é uma ameaça econômica. Nós estamos sofrendo uma guerra política no nosso país, a internet. Então tudo isso são gatilhos, são estímulos que acionam a tua ansiedade. Por isso que eu não vejo reportagem, eu não vejo. Eu tenho aqui o Instagram do prefeito, eu entro no final do dia, vejo os casos que remete aqui à nossa cidade para mim ficar. Sim. Mas eu não consigo. Rio de Janeiro, outros estados, vamos focar aqui na nossa cidade, ver o que está acontecendo. Você não vai conseguir mudar o que não vai. E principalmente de um vírus, é uma variável que não está sob o teu controle. Você está entendendo? Economia não está sob o nosso controle. É uma crise que assaltou o mundo, né? Então diante, por exemplo, dessa mudança abrupta que nós estamos vivendo, que muitas pessoas têm flexibilidade para se adaptar, principalmente os empreendedores, os comerciantes que estão se adaptando. Nós estamos se adaptando a isso. Nós estamos aqui fazendo uma live com você. Está se cumprindo aquela palavra de Amós, meu irmão, que você teria fome e sede de ouvir a palavra de Deus, e você tem que se contentar com uma live aqui, porque nada é comparado com o presencial, não vai substituir. Você quer sentir, então nós estamos aqui se adaptando comportamentalmente, você está me entendendo? E nós estamos diante de uma ameaça real, isso gera ansiedade. Por exemplo, eu estou com um caso de uma paciente, você está falando de futuro, ela está no último ano de faculdade, então ela criou um projeto na cabeça dela. Eu vou terminar a faculdade esse ano, outro ano eu vou fazer isso. Na hora que veio o vírus, Covid, ela teve o primeiro ataque de pânico. Por quê? Porque a pessoa ela catastrofizou de uma modo. Júnior, o que é catastrofizar? São pensamentos catastróficos. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Enquanto não tiver vacina, realmente, enquanto não tiver vacina, a gente vai voltar. Isso aconteceu aqui nessa cidade, mais nesse estado. Mas ela começou, meu futuro já não existe mais futuro, sabe? Já não vou conseguir meu trabalho, já vai atrasar tantos anos a minha vida. Essa menina teve o primeiro ataque de pânico. Surta, por quê? Né? Surta, teve o ataque porque ela generaliza a situação, catastrofiza a situação. E a gente precisa entender uma coisa, gente. A gente precisa se cuidar, claro. A gente precisa cuidar dos nossos idosos, das pessoas que estão ali, são pessoas de risco. Mas é uma coisa que não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle é o quê? É os cuidados. Fazer os cuidados de andar com máscara, fazer higiene, respeitar o isolamento, tal. Você, na medida do possível, você, é isso que está sob o teu controle. Mas aí a pessoa começa. Aí a pessoa, para você ver, nessa situação de mudança, de crise, é oportunidade para outras pessoas, Então, eu falei isso para o meu marido na hora que nós estávamos vindo. Eu falei, enquanto muito chora, quem vende lenço hoje prospera. Então assim, são mudanças que a pessoa precisa estar atenta. E outra coisa, gente, eu faço um reforço aqui. Depois desse vírus, o mundo vai ser outro. Não tem. O mundo não mudou muita coisa. Muitas profissões irão deixar de existir, muitas pessoas irão ter que aprender novas profissões, muitas pessoas precisam se adaptar, e você precisa estar atento no time, precisa estar atento no que está acontecendo. Você está entendendo? Tudo, está mudando tudo, entendeu? Então, tem tudo que está sob o nosso controle. A gente fica ansioso, preocupado com isso,
Às vezes tem um pensamento acelerado, que a irmã está falando, não consegue dormir, não consegue se desligar. Por isso que eu vi uma matéria essa semana, que os times de futebol da Europa já estão aderindo a questão do mindfulness, né? A questão de você ficar ali tendo um tempo de meditação, e você acalmar as tuas emoções diante desse turbilhão. A meditação, a nossa meditação é a oração. A oração é uma técnica assim, não deixa de ser uma técnica poderosa. O único problema é o seguinte, que você fala com Deus, quando Deus quer falar com você, você levanta e sai. É verdade. Você sai. Mas as coisas estão mudando. E assim, ali, sabe, a internet aqui, Instagram, essas coisas são gatilhos. E a gente precisa entender, se conhecer, aquele que desperta gatilho em nós, que nos deixa ansioso, preocupado, sabe, se ausentar de notícias ruins. Você sabe que o que vem de jornal, o que vem de matéria, o que vem de mídia são notícias horríveis, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, tá certo, pessoal? Certo, tá igual, João. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Tá igual assim, tudo a gente quer para hoje, mas nós temos que aprender. Que conselho você pode dar pra gente? Gente, é assim, ó, para você ver, né? Essa semana passada foi uma semana corrida e tal. Aí no domingo, né? Um amigo ligou no sábado e falou: separei aqui uma carne aqui, vamos assar, tal, vamos fazer alguma coisa. E assim, esse momento de lazer, você desligar tudo, sabe? Respeitar, não, o teu momento de lazer, de você relaxar ali. Hoje a psicologia, ela é o que eu falo, aquilo que lá atrás, né, às vezes você mexer com planta, às vezes você fazer uma trilha na natureza, você ir para a fazenda, essas coisas, está voltando tudo hoje. Inclusive tem uma amiga que está nos assistindo, então, e ela tem muitas dores, ela teve câncer no seio, então ela passa ainda pelo processo da quimio oral, então ela tem muitos problemas de saúde. Aí eles têm um sítio, e por incrível que pareça, ela vai para o sítio e trabalha igual uma louca e volta revigorada. A terra, aquele contato com a natureza faz um bem danado para ela. Um ambiente que relaxa, calma, sai dessa coisa, sabe? Então é isso. Voltar para as plantinhas. Não, é terapêutico, né? Voltar pro crochê, né? Fazer um crochê. Você se concentrar, sabe? Sair dessa agitação. Isso, gente, faz o mal, né? A gente vai se condicionando a isso. Sim. A gente quer tudo para agora. Isso é um perigo, sabe? Que eu falo para você, a gente tirar o pé, ter o nosso momentinho de lazer. Eu sei que vocês se reúnem aqui, os varão, né? As irmãs, né? Gente, todo mundo, os casais aí, ó, esposa, pelo menos uma vez por semana você tem que ter o seu momento de lazer com os teus amigos, seja com o pessoal aqui da igreja, no encontro, né? Falar das coisas de Deus, mas também ter aquela aproximação, ou fazer um futebolzinho. A atividade física é excelente. Gente, a atividade física tem que fazer parte. Juro, mas o que é atividade física? Nem que você andar com o cachorrinho na rua, nem que você pegar o gatinho no colo e andar na rua, mas você precisa fazer alguma atividade física, é essencial, né? Todo mundo que vai tratar a ansiedade, na rotina dela, a prática de atividade física é um dos 3 critérios principais, né? Desacelerar, entender o que te dá prazer, né? O que te dá prazer? O que você gosta de fazer? Não, eu gosto de vir para o culto. Então vem para o culto, irmão, de segunda a segunda, vem para a oração. Eu gosto de ir para a academia, fazer uma atividade física, vai para a academia. Eu gosto de jogar videogame com os meus primos aqui, com os meus amigos aqui, faça isso. Procure aquilo que te dá prazer de forma saudável, para quando se sentir estressado, sabe, você ir lá fazer mais coisas que vai gerar saúde para você, entendeu? Dá uma desacelerada. E as pessoas estão fazendo isso, as empresas hoje já estão aderindo a isso, né? Para você meditar, né? Você vir para o aqui, para o agora, viver o presente, viver o momento, né? Então o caminho é esse. Ter a sabedoria de resolver somente as coisas que estão ao alcance de você, resolver e não querer, né, ficar preocupando com a pandemia no mundo inteiro, e você não vai salvar ninguém, você vai acabar morrendo. É complicado, né? Porque daí se você surta, acaba abaixando a sua imunidade também, você fica mais suscetível também. E a gente fica ali, e se eu não conseguir minha faculdade, e se o meu ministério não prosperar,
e se a minha igreja não acontecer isso, e se o ministério não avançar, e se eu não conseguir comprar o carro, e se a minha mãe morrer, e se acontecer isso, e se... É complicado. Então a gente... Júnior, mas assim, tira uma dúvida minha e da maioria do pessoal. Vamos supor assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Meu filho pode se tornar uma pessoa ansiosa porque eu sou ansiosa? Pode. É questão genética, né? Que influencia. Aí tem a questão genética, né? Que o filho pode levar esses traços do teu gene, de hiperatividade, de agitação. E se você for uma pessoa ansiosa no tratar até com seus filhos, né? Por quê? Porque a ansiedade, gente, a gente fica hipervigilante o tempo todo, ou seja, nós identificamos que pode acontecer um perigo a qualquer momento. E às vezes até no tratar com a criança, às vezes o pai é rude, é grosso, aí a criança não sabe se vai apanhar, aquilo vai gerando ansiedade nela. Ou o que o pai vai fazer, se o pai vai deixar de castigo, o que o pai vai gerando aquela insegurança. A ansiedade dos pais, a hiperatividade dos pais pode passar para a criança. Por quê? Porque é o meio, né? E o meio faz parte do nosso desenvolvimento, né? Nós levamos essa influência, principalmente paterna, das figuras de autoridade, como professor de escola, professor de futebol, de inglês, tudo tem influência. E sim, se você trata as coisas de uma forma ansiosa, principalmente os seus filhos, não é só questão biológica, mas também a questão comportamental, influencia sim. Ju, deixa eu tirar uma dúvida. Geralmente as pessoas acham que uma pessoa ansiosa geralmente é uma pessoa agitada. Uhum. Eu acho, por experiência própria, que às vezes a ansiedade ela não agita a pessoa, ela trava. Você fica tão ansioso que você fica de cama, porque é tanta coisa que você põe na sua cabeça para resolver que você não consegue decidir o que resolver primeiro e você acaba ficando numa cama travado, não é? A ansiedade, gente, são vários transtornos associados, até mesmo a mais grave, que é uma depressão grave, né? Que a pessoa fica ali limitada na cama, né? Até tendo pensamento suicida, enfim. Então, assim, que a gente precisa sempre se atentar. A gente precisa se atentar numa coisa. Nós precisamos sempre procurar ajuda, sabe, conversar. Gente, às vezes a resposta que você procura em Deus está na história da pastora Cristina. Às vezes a resposta de Deus que você procura, às vezes está na minha vida. Então, a partir do momento que nós nos conectamos, que nós conversamos, que nós passamos a nossa experiência uma para a outra, nós aprendemos, né? Então, eu acho assim que é fundamental nesse tempo presente, principalmente a igreja estar próxima desse tema, fazer grupos, os jovens, os adolescentes, as irmãs, né? Aprender a lidar com os filhos. Tem os profissionais específicos, né? Que vai suplir a necessidade da igreja. Se você aí que tem um sonho de fazer faculdade, se você já pensou em fazer psicologia, eu te aconselho a fazer psicologia. O reino precisa desses profissionais, está em falta. É uma profissão que daqui para frente ela tende a dar muita oportunidade. Não é só porque as pessoas estão adoecendo, é porque o interesse também, e o interesse em conhecer um pouco sobre você, para não ficar justamente doente. Então, assim, é uma profissão em ascensão, em crescimento, né? E que o reino precisa. E às vezes você tendo esse conhecimento bíblico, você transita muito bem, principalmente com o pessoal que é cristão, né? As pessoas às vezes tem dificuldade de ir justamente porque não encontram um profissional cristão. Do outro lado, a gente tem um preconceito. Não, esse negócio de... Não, gente, tem influência sim, tá? Tem influência sim. E se você se sentir mais à vontade com esse profissional que é cristão, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Tem um outro discurso do outro lado, mas está tudo certo, porque a sua fé, os seus princípios, a tua religião faz parte de você e tem significado para o teu viver. Então tem que tomar cuidado sim. Amém, amados? Nós já vamos estar encerrando. Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveita agora, lança sua pergunta aí, faça aqui para o Júnior aqui estar respondendo. Júnior, assim, o que você fala para quem está nos assistindo? Meus irmãos, assim,
que você poderia guardar desta live? Medo. Nós precisamos ter um pouquinho de medo, nós precisamos ter um pouquinho de ansiedade. Eu vou fazer um detalhe que eu lembrei aqui agora. A ansiedade boa é essa. Todo mundo já sentiu ansioso um dia antes de fazer uma prova, um dia antes de uma viagem, um dia antes de pegar um exame, né? Então a ansiedade, assim como o medo, nós precisamos ter. Esses dias eu ouvi na internet alguém anunciando lá, ansiedade zero. Não existe isso. Você tem que ter um pouco de ansiedade, porque a ansiedade boa é aquela ansiedade que você sabe que vai ter uma prova, só que você já está se preparando para a prova. Uma expectativa. Você está se antecipando aquilo. Você está vendo um problema lá, só que você já está conseguindo resolver. Você antecipar de uma forma saudável. Olha, eu percebi, eu sei que vai acontecer, mas automaticamente eu já estou me antecipando em fazer. Isso aí é a ansiedade boa. É a ansiedade que leva você para o teu propósito. Vou falar aqui. Por exemplo, você vai pregar. Você tem uma oportunidade na tua igreja para você pregar. Se você é uma pessoa que está iniciando o teu ministério e você não tem ainda aquela experiência, está iniciando, e você vai deixar para ler no dia, você vai ficar ansioso, você vai chegar em cima do púlpito, você vai sentir a pressão, você vai gaguejar, você vai dar branco. Mas você sabendo, para você não sentir essa ansiedade, já vou antecipar, né? Vou começar aqui na segunda-feira, na terça, vou lendo, vou amadurecendo, né, a mensagem, o sermão, vou construindo aqui, pronto, entendeu que você fez a sua parte? Vem, entrega a mensagem de Deus, faz aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus, né, ordenar. Só que a ansiedade, ela sempre está atrelada com medo, e às vezes o medo, sabe, bloqueia muitos propósitos que você tem até em Deus, né? Por exemplo, eu estou dando um exemplo dessa paciente, ela tem esse sonho, por exemplo, de ensinar as pessoas a falar inglês e fazer esse trabalho missionário, só que ela não consegue se relacionar. Né, um dos problemas da fala, ela precisa ressignificar essa questão da fala dela, porque é um problema que veio, e ela precisa aprender a usar isso ao teu favor. Eu conheço um pastor que ele fala cleis, só que ele usa isso a favor dele, que ele brinca, a igreja cai na risada, ele ganha a igreja com isso. Aprender a ressignificar, procurar uma ajuda de um profissional. Gente, tem momento da sua vida que você vai ter que tirar um ano só para você, só para você se cuidar, para você se reorganizar, né? 2021 promete. Se reorganiza, né? Se alinha, e quanto antes você entender isso é melhor, quanto antes, porque, por exemplo, ela tem dificuldade com a fala e as pessoas davam risada, enfim, ela já não fala muito. Já é uma pessoa calada, né? Então essa parte comportamental privada, as pessoas falam com ela, ela obedece, né? Não consegue, mas também não consegue. Se falar de dar uma oportunidade para ela na igreja, acabou o mundo para ela, porque ela é essa dificuldade, né? Às vezes ela não consegue se relacionar, não consegue conhecer uma pessoa, né? Não consegue ter um relacionamento, porque a pessoa é tímida. Sim. Ela tem essa ansiedade, né? Às vezes a pessoa tem uma crença tão rígida sobre ela, que ela é feia, que ela não tem capacidade de ser pai, não tem capacidade de ser mulher de casa. Isso, gente, é terrível. Isso dentro da igreja, o que mais tem, sabe, ela evita. Você tem que entender uma coisa, que você sempre vai querer evitar e se esquivar dos teus medos, das tuas ansiedades, tudo aquilo que traz um sentimento ruim, que desperta algo ruim, a gente não vai querer sentir isso. Então a gente vai sempre fugir. Você está entendendo? Você vai fugir. Eu não vou na festa de aniversário porque o fulano vai estar lá, né? Eu não vou, por exemplo, eu não vou entregar nem currículo. Tem pessoas que não conseguem entregar nem currículo porque ela acha que ela não vai conseguir a vaga. Aí ela coloca na cabeça: estamos em crise, tem um monte de pessoas aí, por que eu vou ser escolhido? E esse pensamento já impede ela de até entregar um currículo, de dar espaço para o milagre de Deus na vida dela. Você está entendendo? Então a gente precisa tratar isso quanto antes. Se você tem alguma dificuldade, seja em qual área da sua vida, é normal. Eu superei muita coisa eu superei,
Nossa, eu sou uma prova viva. Glória a Deus. Uma prova viva. Uma prova viva. É até difícil, assim, para quem não te conhece, que nem eu, que estou conhecendo você hoje, né? Pensar Nossa. que um dia você foi assim, Meu né? Porque Deus. hoje falante, profissional. Eu era inseguro demais, gente, me sentia feio. Eu me lembro até hoje do tio aqui na porta da igreja me apresentando para Márcia e para Fer, que limpava a igreja dia de sábado. Ó, meu sobrinho está aqui, a partir de hoje ele vai vir aqui na igreja. Elas me deu um abraço de urso, ó. A partir de hoje, fiquei com vergonha. Ela falou: a partir de hoje você é nosso. Eu nunca tinha recebido um abraço daquele. Você sabe, essa fase da adolescência, a fase que você está construindo a sua identidade, você não consegue encontrar um grupo para você fazer parte. Às vezes, sabe, tinha dificuldade na escola. Eu queria estudar, mas eu era uma pessoa imperativa. Hoje eu entendo o grau de dislexia que eu tenho, a dificuldade de foco, a ansiedade atrapalha tudo isso. Sim. Na sua concentração, na sua memória, no seu foco. E eu tenho que me atentar muito a isso. Esses dias, no supermercado, eu estava colocando o carro no pilar lá. Isso não é para eu avisar. Por quê? Porque você fica, sabe, você está ali, mas você não está, você está com a cabeça. Aí a hora, e você pode perceber que é na hora da ira, da raiva, que você fala o que não deve, faz o que não deve, você agride uma pessoa, as pessoas até matam, você às vezes está atrasado, você quer sair correndo, aí tem um acidente. Gente, e eu aprendi, hoje eu aprendi. Se eu tiver que chegar atrasado, não, foi porque eu quis? Não, aconteceu um imprevisto? Ou porque realmente, né, eu fiquei lá? Porque tem gente que chega atrasado no culto, mas não está fazendo nada. Não está fazendo nada lá em casa e chega atrasado, né? Agora, se acontecer algum imprevisto, realmente, eu fico em paz, pastor, é o que dá para. Se dá, se não dá, é uma coisa que aconteceu aqui, alguém passou mal, o pneu do carro furou, tudo certo. Tá fora do céu. Mas aí você fica naquela, nossa gente, meu Deus do céu, meu Deus, na faculdade, os 2 primeiros anos para mim foi horrível, justo por causa de todas essas crenças que eu tinha. Eu me lembro que no primeiro ano, a professora, ela identificou a dificuldade que eu tinha em 2 matérias. Ela pegou a melhor aluna do 5º ano para me ajudar. Eu fui na terapia uma vez e na segunda. Por quê? Porque eu não queria ter um contato com as minhas crenças, que ela ia me ensinar por causa de uma cena, né, de tabuada. A pessoa fala assim: não, mas você é burro, você não sabe fazer. Então, você não quer ter acesso a essa crença, porque ela vai tomar de mim, vai perguntar: você aprendeu? Não aprendi. Porque tem gente que demora um pouco mais para aprender, tem que ler 1, 2, 3 vezes. Só que é o seguinte, gente, existem diversas inteligências. Às vezes eu tenho uma inteligência da oratória, da comunicação, que às vezes o melhor aluno da sala, o número 1, não tem, ele não consegue. Às vezes você tem uma carisma, você tem, sabe, essa coisa amistosa de você atrair, chamar a atenção das pessoas, que às vezes o melhor aluno da sala não tem. Então você tem que olhar a sua qualidade. Você precisa entender também qual que é a tua missão, porque às vezes a gente acha que todo mundo vai aplaudir a gente. Você acha que você tem que ser aceito por todo mundo, e por muitas vezes eu tinha esse pensamento, e quando alguém me criticava, quando alguém apontava um erro, uma falha minha, eu esmorecia. Eu lembro até hoje, eu tenho vídeos meu de pregação com 17, 18 anos, que não é soberba, não é nada disso. É difícil você encontrar quem pregava como eu pregava naquela idade, e às vezes deixava de colocar um vídeo porque tinha um errinho, alguma coisa, o perfeccionismo, sabe? E às vezes você deixa de perder a bênção por causa disso. Deus quer abrir, escancarar a porta, Deus quer fazer essas coisas. Então, a gente precisa entender o nosso valor. Então, para encerrar, é o seguinte, Ju. Uma perguntinha da Val, Ju. Tem uma pergunta aí? Tem. A Val está perguntando, a Val da Zona Norte. Ela está perguntando: quem sempre teve medo de andar de elevador sozinha? Como fazer para acabar esse medo? Ou podemos chamar de fobia, Ju? Não, é uma fobia, e nós precisamos fazer um treinamento experimental. Ou seja, você precisa, de forma gradativa, trabalhar esses pensamentos que geram. Por quê? Aí, Val, está relacionado. O porquê você tem medo? Aonde nasceu esse medo? Como que foi? Que associação que você fez? Que interpretação você fez? E da forma comportamental, você tem que encarar isso.
Então, às vezes o psicólogo faz até esse trabalho, de ir com a pessoa no elevador, ela vai, né, subir o andar, vai descer o andar, vai subir 2 andares, 3 andares, ela precisa sentir essa sensação, né, de segurança, de ver, né, e trabalhando isso de forma experimental, comportamental, né? É que nem a pregação ela é uma arte de repetição, é uma arte de você sentir a sensação em cima do púlpito, de você pregar, de você falar, de você ter essa experiência, né? Então é uma coisa que é maravilhosa, você está ali, né? Tem essa questão comportamental, mas tem aquela glória, a unção de Deus, que Deus fala, que isso é o reforçador. Glória a Deus né? pela sua vida. Eu assisti a pregação que você, quando você veio aqui ministrar na igreja, maravilhoso. Glória a Deus pela obra que o Senhor fez. Vixe, gente, meu Deus do céu, vou falar para você, nessa área, eu falo para vocês, eu não tinha, as pessoas na escola lá falavam, você quer fazer faculdade? Eu sabia que faculdade, eu achava que nem pedreiro eu ia ser. Meu Deus. Era terrível, era muito rígido, mas aí a igreja, por isso que eu falo, na minha vida, gente, eu vou falar, a igreja me salvou, literalmente, assim, me salvou em todos os sentidos, porque aqui, irmão, Deus tem uma obra na sua vida, os profetas, não, mas eu lembro uma vez que eu vim dar a saudação, o pedestal caiu, fui pegar a Bíblia, bati o microfone, todo mundo deu risada, mas por causa da situação, eu chorei a noite toda. Mas por quê? Ativa a crença, as pessoas estão rindo de você, aí você já tem aquilo, e é normal, né? Eu coloquei a Bíblia, era pesado, o pedestal caiu, aí você não apavorou, você bateu o microfone, é normal, mas você coloca aquilo e aquilo vai influenciando, você está entendendo? E eu fui trabalhando muito isso, muito, fui entendendo o meu propósito, você não vai agradar todo mundo. Porque tem aquela coisa de aceitação. Tem, né? questão de aceitação. Você não é perfeito. Você tem que aprender a respeitar o ministério das pessoas, não achar que você não é. Eu lembro, mas nossa, aquele irmão ele prega um pouco mais caro. Irmão, Deus tem uma palavra na boca dele, e Deus está ministrando com alguém que está ali. Mas aquele ali é muito agitado, ele grita demais. Ele nutre alguém que gosta disso dentro da igreja, a multiforma de Deus. Você tem que entender o seguinte: João Batista, qual que era o propósito? O reino de Deus, a mensagem dele: virá um após mim que é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. João Batista já sabia que viria uma pessoa mais poderosa do que ela, né? Ele anunciava o reino de Deus, o céu, a eternidade, ele preparava o caminho. E sempre vai existir isso, gente. A história é cíclica. Eu preparo o caminho para outro viver. Às vezes você não está vivendo para você está vivendo para o teu filho, para a próxima geração. Você está construindo tudo isso para a próxima geração, né? O ministério é a mesma coisa. Hoje você está vivendo isso, às vezes você está vivendo outro ciclo. Deus vai levantar outras pessoas. Então você precisa aprender isso, amadurecer isso. João Batista preparou o caminho, batizou Jesus ainda. Amém, amados? Amém. A Raquel está perguntando. Aqui é mais uma pergunta. Como deixar de ter medo de ter um ataque de pânico? Então, aí é medo do medo. Medo Isso do medo. já aí é uma das primeiras características de transtorno do pânico. Se a pessoa se já teve algum ataque de pânico, aí eu aconselho a orientação de um profissional e de um psicólogo. A terapia cognitivo-comportamental, cientificamente e empiricamente, ela tem o mesmo resultado que a prescrição médica de antidepressivo. Então, é a mesma. Se você tomar remédio e fazer terapia, você tem uma melhora de 80%. Se você tomar só o remédio, você tem uma melhora de 40%. Se você fazer terapia, você tem uma melhora lá de 60%. Né? A massa cinzenta do nosso cérebro é comprovado, é incrível, isso é cientificamente comprovado. Então a pessoa, se ela está depressiva, ela tem algum ataque, ela associa ali o remédio com a terapia, e não é para a vida toda, gente. Eu juro, terapia para a vida toda não é, são para momentos da sua vida. Você faz um momento, por um tempo. É normal, às vezes o meu telefone, o paciente some 2, 3 meses, aí Júnior, você tem um horário para mim? Aí ele vai, alinha ali. Passou um tempo, sumiu de novo. Daqui a pouco ele liga, tem um horário para mim, é normal, não é para a vida toda. Mas é bom você fazer essa manutenção, profissional, porque você cresce demais, você avança. Agora, para deixar aberto para quem precisar, sua agenda.
Tem horários? Tem horário. Ainda tem horário. Depois dessa live eu acho que não vai ter mais. Ainda tem horário. Então, se entrar em contato com a pastora, ela pode passar seu pode telefone, passar o telefone. para estar agendando. Tenho paciência, eu recebo você, vai ser um prazer receber você lá. E é assim, ó, é o que eu falo. Esse momento que eu estou vivendo aqui, eu me preparei. Gente, eu estudei 5 anos de psicologia, mais especialização, 1 ano de curso. Eu vou fazer uma especialização agora de mais 1 ano e meio. Então você não para de estudar. Você não para de estudar. Só que aquilo, hoje um psicólogo, pra você ter noção, se ele tem de 30 a 50 pacientes, ele fica sobrecarregado, entende? Então, tipo assim, olha um monte de oportunidade que tem para um profissional. Eu com 50 pacientes, eu já fico sobrecarregado. Então, se você, por exemplo, tem uma influência maior, se é uma pessoa pública, entendeu? As pessoas, é inevitável, às vezes a pessoa querer marcar horário com você, não tem horário, porque não é tanta gente assim, 50 pessoas, 60 pessoas, sua agenda já está lotada. Você tem uma vida também para você ser vivida. Aí, isso eu estou falando de 6 horas a 8 horas de atendimento por dia, que é 50 minutos, 1 hora até a sessão terapêutica. E hoje também está muito fácil, porque eu atendo online, tá? Então você atende qualquer lugar do mundo. Você está entendendo? Para você estar fazendo isso é válido, funciona. Porque as pessoas também têm um certo preconceito com funciona. Isso, né? É lógico, o presencial é legal. Só que se é o recurso que tem, e às vezes você percebe que tem uma conexão com aquela pessoa, cria assim, sabe? Sim. Você sente, esse cara pode me ajudar, essa pessoa pode me ajudar, então... E até nos filmes, agora eu lembrei nos filmes, alguns filmes que a gente assiste no telefone, que a pessoa liga para o terapeuta, né? E ali no terapeuta conversando já acalma, a pessoa deixa de ficar conhece, né? É maravilhoso, é uma coisa, gente, que eu indico para todo mundo, de coração assim mesmo. É importante você achar o profissional, mas... Glória a Deus, mas amém, amadas? Glória a Deus. Vocês gostaram? Olha, para mim foi muito edificante mesmo, viu? Dá vontade de chamar toda semana ele. Não, e tem assunto, viu? Tem assunto, porque você for entrar num assunto específico, assim, você vai detalhando, gente, o comportamento. Nós criamos uma estratégia para lidar com tudo, com os nossos medos, até com a alegria. Mas a gente cria uma estratégia. A gente tenta compensar de uma outra forma. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o teu irmão. Deveria ter, mas algum problema familiar não tem. Mas você tem um amigo, e a própria Bíblia diz que terá amigos mais próximos do que irmão. Você sempre cria uma estratégia para lidar com as suas lacunas emocionais, com as suas necessidades emocionais. Muitas das vezes a pessoa ela tem prazer de estar aqui de domingo a domingo, porque a igreja supre isso para ela, tem um significado para ela. A gente cria estratégia com tudo. As pessoas deixam o vício, a droga, a prostituição, a vida, mas ela está aqui dentro da igreja. Ela está com algo positivo aqui, as pessoas, o relacionamento. Então a gente cria. E às vezes assim, é interessante a gente... Esse é o novo meio de convívio dela, né? Não pode ser mais aquele, é esse. E ela tem que estar aqui, por isso que ela tem que estar ativa, ela tem que estar próxima de pessoas, por isso que tem um discipulado, por isso que o pastor tem que arrebanhar essa pessoa, ter paciência com essa pessoa. Gente, eu falo para você, nós criamos estratégia para lidar com tudo, e assim, eu acho interessante, se você puder procurar ajuda profissional, procure em um determinado momento, não é para sempre, mas tem momentos da nossa vida que é necessário. Amém? Mas amém, queridas? Mas vamos deixar vocês com sede, tá? De uma próxima vez, a gente traz novamente aqui o presbítero Júnior, que é psicólogo e tudo. Vamos tratar de outros assuntos, amém? Deus abençoe. Deus abençoe minha irmã. E a esposa do Júnior também está ali. Meu amor, tá ali. Viu, vocês mulheres que gostam de ficar lindas, maravilhosas, o verão vai chegar aí, procura a Paulinha lá, que ela tem uma clínica, que ela vai deixar vocês mais linda, mais maravilhosa ainda do que vocês são, viu? Amém. Amada, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos hoje? Vamos aprender, assim, procurar pessoas de confiança. Vamos aprender, queridas, juntas mesmo, a gente ir ali no foco, ali na raiz, descobrir realmente o que está acontecendo ali no foco mesmo. E crendo, sempre crendo no nosso bom Deus. Mais uma vez,
O Júnior é meu sobrinho, viu? Minha Meu tia. sobrinho. Ele é que orgulho. Que orgulho. Eu fui madrinho, né? Como que fala? Foi. Pajem de casamento, ele foi. Fui pajem da tia. Que bênção, né? Mas Deus abençoe vocês, viu, amados? Deus abençoe. Meus irmãos, prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Gente, foi um prazer hoje. Espero mais vezes assim. Vamos orar para encerrar, amém? Soberano Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai Santo, Senhor, por esse bate-papo, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Pai, Tu trabalhaste, Pai, no nosso interior, Tu nos ensinaste, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Por isso que eu te louvo, te agradeço pela vida do Júnior, meu Pai Santo, Senhor, pela vida da irmã Elaine, meu Pai, do irmão Luiz, do Rafael, do Daniel, meu Pai Santo, Senhor, da Paula, que também que aqui está, meu Pai Santo, Senhor, da diaconisa Cleusa, que está ali também, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Continua guardando cada vida, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Guarda, Pai, e sobre a vida de cada uma, Pai, somente o Teu querer, somente a Tua vontade, nada mais do que isso. Amados, lembrem sempre, vocês são princesas do Senhor Jesus, meninas dos olhos de Deus, joias preciosas, sintam-se amadas pelo Senhor Jesus, sintam-se aí abraçadas pelo Senhor Jesus e lembre-se, você tem valor, amém? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.